Amém. Quantos vieram adorar o Senhor? Amém. Aleluia. Lá na congregação Monte Sião eu gosto de dizer assim: irmão, não vem para o culto buscar uma bênção, vem adorar a Deus e Ele se agradará de nós e nós sairemos abençoados. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Queridos irmãos, confesso que estou com a garganta um pouco debilitada, mas eu não podia perder essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Então a gente fez ali algum trabalho técnico e hoje estamos em condição de ministrar ainda com alguma limitação. Queridos, nós estamos em um culto na direção do trabalho do círculo de oração. O trabalho do círculo de oração requer bastante dedicação, né? Nós sabemos acerca da resiliência que o cristão precisa ter para com a prática da oração. É um privilégio, irmãos, poder fazer parte de uma igreja como a Assembleia de Deus, que tem um departamento voltado para a prática da oração. É uma pena, muitas vezes nós chegamos ao ciclo de oração, não vemos uma igreja tão repletas. Meus queridos irmãos, é tão doloroso para um pastor quando chega e vê uma igreja que não está na sua totalidade dedicada na oração, mas nós estamos ajoelhados orando e pedindo: Senhor, abençoe teu povo. Senhor, contempla o teu povo. Talvez alguém não veio porque está doente, talvez alguém não veio porque está trabalhando, mas nós estamos orando e clamando: Senhor, desperta o teu povo para a prática da oração. Queridos irmãos, o tema proposto para essa noite, um tema bastante sugestivo, porque diz o tema escolhido, uma fala do profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. O tempo que nós vivemos é um tempo de muitos desafios, é um tempo de muitas dificuldades, mas eu faço parte de uma igreja e eu creio que você também, aleluia, que pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Escolhemos, queridos irmãos, um texto para complementar a proposta que o Espírito Santo trouxe aos nossos corações, um texto que está registrado no Apocalipse, capítulo número 4, acabamos de ler quando João escreve: depois destas coisas. Depois destas coisas significa dizer que antecederam algumas coisas. Que coisas foram essas, meus queridos irmãos? É voltar algumas páginas na Bíblia e nós podemos vislumbrar o que é que João estava falando. Queridos irmãos, nós temos no livro do Apocalipse um bloco que está a partir do capítulo 2 e o capítulo 3, chamado as 7 cartas para a igreja da Ásia Menor. Meus queridos, eu fico me perguntando por que é que essas cartas não são livros que estão destacados, mas eles estão dentro do conteúdo chamado escatológico. Parece que quando nós lemos essas páginas, nós percebemos do ponto de vista histórico que cada uma dessas igrejas possui, ou pelo menos a maioria delas possui, fraquezas, limitações e também pontos positivos, pontos a se melhorar. E eu me perguntei: ó Senhor, perguntei ao Espírito Santo por que é que esses textos estão dentro de um livro chamado Escatologia, se quando eu leio esse livro, tudo que eu aprendo é história. História é aquilo que passou, mas escatologia é aquilo que é o tempo presente ou aquilo que é o tempo futuro. Perguntando ao Espírito Santo ao longo de muitos anos, o Senhor foi esclarecendo a minha mente por que é que a primeira carta aos Efésios não é a segunda carta, como por exemplo Paulo escreveu uma à igreja de Éfeso e agora nós vemos João escrever uma segunda carta. Por que é que ela não está destacada, mas está em bloco à parte? Procurando com o Espírito Santo, queridos irmãos, eu comecei a perceber que aqui está uma das maiores profecias para a igreja da era moderna, porque esses textos não estão aqui ao acaso. A Bíblia não é composta por textos ao acaso. Tudo que está na palavra do Senhor possui uma vertente profética. Portanto, cabe a nós revisitar através da oração, além da obediência, dizer: Senhor, traga o nosso entendimento. O que é que eu preciso compreender nesse texto contido aqui nesse bloco de escatologia? Nós percebemos, querido, que quando João sai, aleluia, da cidade de Éfeso e é preso pelo Império Romano,
na cruz, mas o ressuscitado e levado aos céus. Este Cristo, agora identificado devidamente para ele, diz para ele: escreve das cartas em nome de Jesus. A primeira carta à igreja de Éfeso, queridos irmãos. Quem escreve o seu remetente, diz o texto, que é aquele que tem as 7 estrelas e que anda no meio das igrejas. Ele diz: conheço as tuas obras, sei o teu trabalho, sei que você tem paciência, sei que puseram à prova os apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso. Conheço tudo isso de vocês, mas tenho algo contra você. Tenho que vocês abandonaram o primeiro amor. Queridos irmãos, eu não sei vocês, se os irmãos já pensaram, pastor Aldo, mas eu me colocando no lugar, se é que eu posso fazer este exercício, de pensar acerca de João escrevendo exatamente esta frase. Porque, se os irmãos conhecem a história, sabem que ele era o pastor de Éfeso, há alguns anos antes de ser preso. E este João, ele é conhecido na teologia sistemática como o apóstolo do amor. E agora a repreensão que ele recebe do próprio Cristo é: você que é o apóstolo do amor, a sua igreja falhou exatamente no amor. Mas é por isso que o Senhor se identifica a ele dizendo: eu sou aquele que tem a destra, as minhas estrelas que são os anjos. Ou seja, queridos irmãos, o nosso Deus, aleluia, ele contempla a nossa dificuldade, mas ele está dizendo para João: você é o meu braço forte, João, nessa terra. Os tradicionais gostam de dizer que o anjo da igreja que recebe estas cartas não são os pastores. Eles gostam de pontuar de que cada igreja possui um anjo responsável, mas veja, por uma matemática simples, eu não preciso nem espiritualizar esse texto para compreender quem é o anjo da igreja, porque se o Cristo está na sua condição celestial e ele vai escrever e ditar para um homem, usar a linguagem humana para transmitir a sua mensagem, se trata de homens que Deus levanta para colocar na sua igreja. Tais homens estão à destra do Cristo. Bendito seja o Senhor. A segunda carta que ele escreve é a igreja de Esmirna. Esta igreja, queridos irmãos, ela tem tribulação, ela tem pobreza, ela tem dentro de uma concepção algo que é não ser repreendida. Porém, as colocações no texto acerca da igreja de Esmirna, nós vemos, queridos irmãos, que esta igreja, assim como a igreja de Éfeso, tem uma representação do ponto de vista simbólico, a simbologia, trazendo à tona a profecia. A igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século, a qual alguns irmãos, segundo a história, muitos perderam a sua vida, mas alguns, queridos, abandonaram a fé, preservaram a sua vida. E diz a história que estes, depois sentindo o peso do seu ato de ter negado a fé, tentavam voltar para a igreja. A história chama os tais de lapsos, aqueles que fraquejaram, não perderam a sua vida, perderam a sua fé, preservaram a vida, tentavam voltar para a igreja. E é exatamente aí que a igreja falhava no primeiro amor, porque quando alguém aceita Cristo, muitas vezes a igreja recebe com braços tão abertos, mas aí alguém fraqueja, vai lá fora, e quando voltava, a igreja de Éfeso
aqueles que queriam fazer uniões com políticos, com grandes empresários, senhores feudais, para poder trazer essa influência política para dentro da igreja. Aqui eles não estavam devidamente informados acerca de que o poder de Deus não está no dinheiro, não está na influência, não está na política. O poder de Deus é que está na igreja. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Chegamos à carta da igreja de Tiatira. Na igreja de Tiatira, queridos irmãos, nós percebemos uma situação bastante atípica, porque esta igreja é uma das igrejas que mais tem um cenário a ser repreendido. Mas o autor está dizendo, quem escreve isso é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzentes. É por isso que o escritor aos Hebreus diz, aleluia, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Aleluia, o Filho de Deus enxerga e vê todas as coisas. E ele diz para João, registra aí, João, esta igreja tem amor. Olha que interessante, queridos. Ela tem serviço, ela tem fé, ela tem paciência e mais. Ela está em progressão, porque a Bíblia diz, as últimas obras são mais do que as primeiras. Agora, como é que uma igreja com tais características vai entrar em um cenário tão terrível a ponto de ser repreendida de uma forma tão enfática? O Senhor começa a repreender eles e dizer que eles têm tolerado uma mulher que traz consigo a doutrina de Jezabel. Aqui, meus queridos irmãos, em momento algum a Bíblia está proibindo de que alguma mulher ela exerça alguma atividade de liderança na igreja. O que nós precisamos compreender aqui, eu vou trazer um exemplo, e certamente os irmãos estão bastante alinhados, já que eu acompanho o pastor, o irmão Leandro, desde o dia de Rio Verde, nas redes sociais, via que vocês já trabalhavam com famílias, então aqui vocês vão poder compreender perfeitamente. Eu tenho uma esposa, 2 filhos, então eu saio para trabalhar. Quem é que fica em casa educando os filhos? Quem é que fica cuidando dos filhos? É a esposa. E a esposa, mesmo que ela tenha uma atividade laboral extra lá, ela dá sobre ela o julgo de trazer a educação mais refinada aos filhos. Somente quando alguma coisa alça outros rumos é que esse assunto chega aos pais, ao pai, para que o pai direcione de maneira mais assertiva. Mas, de modo geral, todos nós, homens e mulheres, fomos educados mais refinadamente a partir do ensino da mulher. Veja, não pode haver uma incongruência acerca daquilo que eu acredito, acerca daquilo que eu defendo, aquilo que eu vivo, com aquilo que a minha esposa está ensinando aos meus filhos. Este era o problema. Por quê? Porque o ensino do Filho de Deus representa o ensino do próprio Cristo, que é tido na Bíblia Sagrada como um esposo. Aqui, a mulher que traz a doutrina de Jezabel, ela representa a idolatria, que é a prostituição, a qual Jezabel representa, e por isso está adulterando aquilo que deveria ser pleno. Portanto, o crime aqui é permitir que uma mulher se levante para ensinar valores que são contra, oposição aos valores reais da igreja. Não há problema algum em colocar as irmãs para liderar o departamento feminino, para liderar a juventude ou a secretaria de missões, enfim, não há problema nisso. O que há de problema é uma mulher que, na verdade, aqui o texto, do ponto de vista simbólico, ele nem está restrito somente à mulher, mas ele está restrito a qualquer um que levante doutrina humana para agredir a igreja santa do Senhor. Esta igreja, ela é a igreja que teve um período maior na representação da simbologia, da profecia acerca da dispensação da graça. Queridos irmãos, esta igreja, ela durou do século VI ao século XV. Os irmãos sabem que quando Deus estabeleceu o seu relacionamento para com a igreja, ele estabeleceu, pelo menos aqueles que são dispensacionalistas sabem, ele estabeleceu 7 dispensações.
A dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, da lei, da graça, da patriarcal, da lei e da graça. E a próxima que será a milenar, após o arrebatamento da igreja. Na dispensação da graça em que estamos, nós temos agora essas 7 cartas dando norte de qual momento a igreja está passando. E aqui, meus queridos irmãos, foi o momento em que o catolicismo se levantou de uma maneira muito ínfame. Essa igreja, nesses dias, era a igreja mais poderosa do ponto de vista político e financeiro. Essa igreja, ela era mais potente que qualquer país da Europa e do mundo. Essa igreja começou e caminhou muitas guerras. Nesse período, nós vemos o período da Inquisição, em que a igreja não aceitava oposição aos seus valores. A igreja nessa época vendia as benesses da igreja, do altar da palavra, através de sangue não, mas de moeda financeira, de prata, de real, que são valores antibíblicos. Bendito seja o Senhor. Mas eu fico olhando, queridos, aonde é que estava Deus nesse período? Ele está com os olhos, aleluia, com chama de fogo, contemplando tudo. E é por isso que nesse texto ele diz: eu te dei tempo para que você se arrependesse e pudesse retornar. O problema é que a nossa justiça é imediatista, mas a justiça de Deus é o tempo necessário. Disse o irmão João aqui ainda nessa noite: é no tempo de Deus. Não é a minha justiça que vai definir o tempo da profecia, mas é a boa mão do Senhor que estabelece todas as coisas. Ele diz: ao tempo vai, o tempo vai. Ele diz: ao tempo vem, e o tempo vem. Aleluia! A matéria não está presa ao seu poder. Tudo que conhecemos está debaixo da sua potente mão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Em 1517, em uma manhã, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero vai fixar suas 95 teses. Em um período, em um ato que marca o período da próxima igreja, da igreja de Sardes, a partir do século XVI. Martinho Lutero, depois de perceber todo o período de Tiatira, de tantos anos de afastamento da presença do Senhor, Deus o levanta para questionar o sistema da época. E ali, juntamente com a sua esposa, Catherine von Bora, eles levantam uma luta armada, disposto a morrer. Talvez para a maioria de nós seja incompreensível um homem que chega a tal ponto, mas Martinho Lutero, ele vem ensinar a igreja que pela causa do Evangelho vale a pena perder a sua vida. Aleluia! E este Martinho Lutero, queridos irmãos, ele é citado aqui de maneira indireta, aqui nesse texto bíblico. O texto diz: mas tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Quem escreve isso, irmãos, quem está redigindo é João, mas o autor dessa epístola é o próprio Cristo. Ele diz: é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito de inteligência, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de conselho, é o Espírito de fortaleza, de conhecimento e de temor. É o próprio Cristo que se levanta para entrar com a ação no seu tempo, na sua hora, no seu momento, usando quem quer, da forma que quer, aonde quer, como quer, para alcançar os seus objetivos. Até ali, vem ajudar o Senhor. Aleluia! Quando chego a carta de Filadélfia, eu percebo que, tal qual a igreja de Esmirna, Filadélfia não tem nenhuma repreensão. Filadélfia é colocada em um patamar de uma igreja sofrida. A igreja de Filadélfia, que já está no século XVIII ao XIX, é uma igreja que já vem no cenário pós-reformado.
Ao contrário da igreja de Tiatira e de Sardes, Filadélfia não tinha recursos financeiros. Filadélfia estava reaprendendo a cultuar a Deus. Esta igreja de Filadélfia, ela era um grupo pequeno, um grupo ínfimo. Afinal de contas, acabara de sair da grande e poderosa igreja política. É a chamada igreja pós-reforma. Quem escreve isso é aquele que tem a chave de Davi. E ele diz, é aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre. É por isso que o Senhor está dizendo para eles, eu abri essa porta, mesmo vocês sendo fracos, mesmo você tendo pouca força, vocês guardaram a minha palavra, vocês não negaram a fé. Eu abri a porta vai ficar aberta, não importa quem vai se levantar, a igreja continuará a marchar, porque a igreja tem um Deus que lhe ajuda. Aleluia! Eis que eu farei da sinagoga de Satanás ao que se dizem judeus e não são, mas mente, que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Isso daqui é uma profecia para a igreja pentecostal, para a igreja protestante, aleluia, que sai aos quatro ventos propagando o evangelho, e lá fora muitos vêm a essa igreja, aleluia, dobram o joelho diante do evangelho e do Deus da igreja, porque a porta está aberta, ele garante que está aberta, e a igreja segue marchando, 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 porque até aqui tem ajudado o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A igreja mais icônica de todas, Laodiceia. Aos meus 12 anos de idade, quando li a Bíblia a primeira vez, e já no finalzinho, aqui da leitura, eu concluí no meu entendimento limitado que eu deveria fazer parte de alguma dessas igrejas. E na minha conjectura, São Luís, Deus abençoe, na minha conjectura, queridos, eu concluí que eu deveria fazer parte ou de Filadélfia ou de Esmirna. Depois o tempo passa, você vai crescendo, como diz Paulo, eu vou deixando as coisas de menino, né? E a gente vai aprendendo, e quando de repente eu me deparei com a triste realidade, ou dura realidade, não triste, perdoe o meu adjetivo, a dura realidade de que eu estou dentro da igreja de Laodiceia. Eu não estou falando eu, pregador, irmão Tony. Estou falando eu, igreja contemporânea. A nossa igreja. Não é a igreja de São Simão Pastoral. Todas as igrejas estão dentro do período da igreja moderna. A igreja a partir do século XX. Quem é que escreve essa carta? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele diz, eu sei tuas obras que nem és frio nem quente, tomaras que foras frio ou quente. Assim porque és morno, vomitar-te-ei a minha boca. Como é que você diz rico sou? Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aqui nesse parênteses eu vejo a maior repreensão para com a igreja cotidiana, a igreja moderna. Nós vamos entender onde é que nós estamos aqui nessa profecia, irmãos. Mas a maior repreensão do Novo Testamento contra uma igreja, eu vejo aqui nesse parênteses, não foi João que disse, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, escrito pelo próprio Filho de Deus, a fiel testemunha verdadeira. Ele diz, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e mudo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Queridos irmãos, esta igreja tem entre as suas maiores características, ou mais conhecida característica, a característica de ser uma igreja morna. E eu passei a perguntar ao Espírito Santo de Deus, como é isso? Como é fazer parte de uma igreja morna? Como é que a igreja do Senhor está nesse período do século XX? E
águas quentes dessa água. É uma igreja que aguarda o retorno do mestre. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, o segredo é estar na chaleira de Jeová e entrar, aleluia, para aquecer os corações daqueles que estão gelados. Irmãos, eu já cheguei em cultos na rua e ministrei sobre essa palavra que disse assim, nesse texto aqui da Odisseia Pascoal, eu disse assim: Jesus está à sua porta, você que ouve, abra a porta, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer cear com você. Eu já fiz isso, eu acho que alguém mais já deve ter feito isso. E quando eu estava estudando esse texto, o Espírito Santo falou: lê direito. É forte, Jesus. Aleluia. Aí eu li e disse aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E eu perguntei: onde é que está o erro? E o Senhor falou: rebobina, vai lá nas aulas de português, porque todo texto ele precisa ter um contexto para ser entendido. E aqui o elemento não é catafórico, ou seja, pós-texto, é anafórico, é pré-texto. Aqui o Senhor está dizendo que Ele está à porta, não é do pecador lá no mundo, não. Ele está à porta da igreja, Ele está procurando entrar na igreja. E não é das igrejas que estão chamadas de igrejas modernas, igrejas mórbidas, que acham que são ricas, e estão deixando Jesus de fora. Mas eu creio que nessa noite tem alguém, aleluia, que veio aqui nessa noite, que está com as portas abertas, e o Senhor está dentro da sua casa e será com você. Toma café da manhã, almoça, janta. Jesus está no quarto dos meus filhos, no meu quarto, na sala. Aleluia, aqui tem mais alguém. Aleluia, o Senhor está na tua vida, o Senhor está na tua vida, o Senhor está na tua vida. Ele está à porta da igreja. Agora, eu vou finalizar, meu pastor. Agora eu consigo entender o texto do capítulo 4. O capítulo 4 diz: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. João viu uma porta aberta no céu. Depois destas coisas, nós percebemos aqui, irmãos, que esses textos, as 7 cartas, dentro da teologia sistemática, elas alcançam uma matéria chamada escatologia. E a escatologia ela é composta de presente, passado e futuro. Vou dar um exemplo. Quando Daniel escreveu as profecias acerca dos impérios, onde ele viu a estátua, os irmãos que conhecem a escatologia se recordam, para ele era futuro, mas o tempo passou. Para nós hoje é passado, e é escatologia. Então, queridos irmãos, eu já preguei dizendo que a igreja aguarda uma nova reforma, mas aqui, olhando para a profecia bíblica, eu não vejo cabimento para uma nova reforma. Isso são sentimentos que nós sentimos. Nós, às vezes, temos o sentimento de querer trazer uma reforma para a igreja. Não, a igreja não precisa. Jesus já morreu. Jesus cumpriu o seu ministério. Tudo que precisava ser feito, Ele fez. Está feito. Ele nos deu o privilégio de ter a sua palavra. Então, você sabe o que é servir a Deus na época dos patriarcas, que não tinha nem Bíblia escrita? O próprio Jó, por exemplo, ele vive condições neotestamentárias. Ele diz: vê se eu já pus os meus olhos em alguma donzela. Quem ensinou isso foi Jesus. Muito depois da lei, já da graça, Jesus diz: não vai cobiçar uma mulher que não é tua, rapaz. E hoje nós temos a Bíblia completa, irmãos. E é uma dificuldade entender aquilo que está escrito. Nós só precisamos ler e obedecer. Só isso. Ler e obedecer. Glória a Deus. Mas alguém
geração avivada está aqui nessa noite. Aleluia. Quem foi lavado, remido e comprado pelo sangue do Cordeiro? Aleluia. É somente esses, irmãos, é somente esses. Aleluia. É de você que a Bíblia está falando.